Flamengo. E a gente vai falar do Flamengo daqui a pouco, que disputa o Mundial. E amanhã o Flamengo vai ganhar do Paris Saint-Germain, do que tá jogando. Vou torcer pro Flamengo ganhar. Vou torcer mesmo, por causa do Jorginho, por causa do Felipe Luiz e do futebol brasileiro também. Fala pessoal, e o Flamengo já está em fase de preparação para enfrentar o time do PSG amanhã. O time do Flamengo, alguns jogadores do Flamengo falaram, né, trouxe aí também entrevista do Felipe Luiz e muitas novidades aí do Mengão. Ficou interessado, quer saber as últimas informações, tudo que a mídia está falando e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Mas antes peço que vocês comentem aqui embaixo a cidade e o estado de onde vocês estão falando, que é muito importante para nós sabermos de onde é a nossa audiência. Se você também quer ficar por dentro de todas as informações do Mengão, é muito fácil, é só você se inscrever no nosso canal, que assim que sair um vídeo novo vocês serão notificados. E agora, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos lá, Felipe Kili, direto do Catar. Vamos lá, Felipe Kili. E aí, fica tranquilo, Felipe Kili. Fica calma aí, garotinho. Fica tranquilo aí que você tá aí no Catar. Primeiro, conta pra mim, qual é a moeda no Catar? O que é muito calor aí? Como é que tem muito... A verdade, todo mundo tá falando aqui, Felipe Kili, que nos 2 jogos do Flamengo foram 15 mil pessoas só. O que isso é muito pouco. Porque se fosse o Corinthians, tinha 50 mil pessoas aí. Por que a torcida tá pouco no estádio? E nesse jogo, contra o Paris Saint-Germain, o que vai acontecer com o Flamengo? E o Flamengo vai ser campeão do mundo, hein? Tudo bom, Netão? Um grande abraço, estava sentado aqui, fui pego de surpresa, mas é o seguinte, a moeda daqui é o reals. Então, cerca de 10 reais dá uns 15 reais pra gente. E, de fato, na primeira partida diante do Cruz Azul, pouco mais de 7 mil torcedores. Depois, contra o Pirâmides, pouco mais de 8 mil torcedores. Mas a expectativa para o jogo de amanhã contra o Paris Saint-Germain, que aqui joga em casa, vale destacar que é o Qatar que paga o Paris Saint-Germain. O PSG só é o que é por conta do dinheiro que vem daqui. Casa cheia. Inclusive, eles venderam um pacote para os torcedores do PSG muito favorável, viu? Um voo que sai amanhã de Paris, às 7 da manhã, 6 horas de viagem, chega aqui às 3 da tarde e retorna depois do jogo com transfer, ingresso e tudo. 150 euros, Netão, dá coisa de 800 reais. É muito barato, sai mais caro, por exemplo, do que ir para um jogo da Liga dos Campeões. Então, amanhã vai ter um clima aí de final, mas muito por conta da galera local e também desse incentivo por parte do Qatar, Netão. O Kili, qual é a ideia do time do Flamengo aí em relação ao jogo e também ao Paris Saint-Germain, que foi campeão da Champions, e o Flamengo, campeão da Libertadores e campeão brasileiro. O Flamengo vai ganhar esse Mundial. Vai ganhar o Mundial, o Flamengo. Escuta o que eu tô falando. O Flamengo ganha esse Mundial amanhã aí. E aí vai encerrar 2 jejuns, né? Não ganha o Mundial há 44 anos e desde o Corinthians, em 2012, que um time sul-americano não vence o Mundial. É um Flamengo que vem embalado. Exato. Vem embalado, tem todos os jogadores à disposição. Já o PSG não conta com o Hakimi. Lesão no tornozelo, nem viajou, melhor lateral direito do mundo. O Marquinhos está se recuperando de uma lesão muscular, o Dembélé está se recuperando de uma virose e hoje acontece aqui o prêmio FIFA The Best, né? E o Dembélé, ao que tudo indica, vai ganhar, liderou o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. O PSG é favorito, tá? O próprio Flamengo reconhece isso, mas é um Flamengo com jogadores experientes, né, Neto? Tem o Danilo, tem o Alexandre. Oi. Pra mim, quem é melhor, Dembélé ou De Arrascaeta pra você, Quesada? Vamos pedir que eu tenho que fazer. Arrascaeta, eu sou Arrascaeta. Quem é melhor, Dembélé? Pra mim, Arrascaeta. Quem é melhor pra... Eu prefiro também, mas... Ô, meu irmão, o De Arrascaeta é 1 milhão de vezes melhor que o Dembélé. Mas tudo bem, é Europa, joga do Paris Saint-Germain, que é time pequeno, não se compara ao Flamengo, time rico, bilionário, trilhardário, mas é time pequeno. Ganhou a Champions League, agora o De Arrascaeta é 1 milhão de vezes melhor que o Dembélé. Pra mim, diga-se de passagem. E pra você, Kili, que mora na Europa, Dembélé, né? Não, Arrascaeta, ele é o cara que é decisivo, né? Vive um 2025 especial demais. O jogador decisivo nesse Intercontinental em 2 partidas tem 2 assistências e 2 gols. É o cara que transforma detalhe em gols. E numa partida como a de amanhã, são os detalhes que fazem a diferença. Então, eu acho o Arrascaeta melhor do que o Dembélé, que só se machuca. O Kili, o que é a comida aí? Como é que é a parada aí no Catar? É longe de Londres, onde você mora? Como é que tá a parada? Os caras estão empolgados com esse jogo ou não? Tô achando que esse negócio vai acabar, não, viu? Netão...
Não, Netão, aqui só se fala da Liga Árabe de Seleções que está acontecendo nesse momento. O Intercontinental está escondido. Você não vê na imprensa daqui, as pessoas nem sabem que o Flamengo estava aqui agora que o Paris Saint-Germain chegou, né? Teoricamente vai jogar em casa. A culinária aqui eu gosto, né? É uma culinária boa, tem muito assado, não é tão caro assim, né? Até porque a moeda não é muito forte em comparação a outros países do Oriente Médio. E agora, né, não é verão por aqui, né? Tá perto do inverno. Então, durante o dia, 24, 25 graus, à noite, 21, 22 graus, e a partir da manhã é à noite. O gramado espetacular, e aí o Flamengo vai jogar num clima muito favorável. E aí, pessoal, vocês acham que o Felipe Luiz ele tem alguma carta na manga para usar contra o time do PSG? O que é que vocês acham? Qual a sua expectativa para essa final? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. A pergunta que eu te faço eu vou fazer essa pergunta só porque eu gosto de ver aqueles skinzinha dele começar, pé no chão, aí bate o pé no chão, sabe? Benê Casagrande, a pergunta que eu te faço é possível ser campeão mundial e vencer o PSG? Possível. Em outros momentos eu acharia que não seria E possível. por que a sua ideia mudou? Vamos lá. Primeiro, pelo Flamengo. Eu acho que o Flamengo, desde... Que ano que o Corinthians ganhou? 2012 ou 2013? 12. Então, de 2012 para cá, eu acho que é a equipe brasileira que chega mais pronta para encarar um clube europeu. E Você quando eu acha falo que é isso, pela equipe ou pelo adversário? pela equipe. E quando eu falo isso, não é pela distância. Por exemplo, o Palmeiras, quando enfrentou o Chelsea, eu achava a discrepância menor, nível técnico falando, por exemplo, do clube europeu para o Palmeiras. Nesse caso, eu acho que a distância é até maior. Só que o Flamengo ele chega muito bem preparado para esse duelo. Muito melhor preparado que em 2019, por exemplo, quando o Flamengo pegou o Arsenal. O Liverpool, desculpa. E a gente está falando de um Flamengo histórico, né? Em 2019, para muitos, a melhor equipe do século. Mas eu acho que o Flamengo chega muito mais pronto, tecnicamente falando e fisicamente falando. Porque o Flamengo hoje, e isso é assustador, no lado positivo, o Flamengo não tem ninguém no departamento médico. O Flamengo, fisicamente falando, embora esteja na sua última temporada, e se eu não me engano, o Flamengo vai fazer sua partida 73 no ano, com essa equipe principal. Ou seja, mesmo assim, os jogadores eles estão chegando na melhor forma física possível. Então eu vejo um Flamengo extremamente pronto e apto para encarar o PSG. E assim, quando eu falo assim, eu estou confiante para uma vitória, porque eu acho possível, de verdade. Acho que vai ter jogo. Eu acho que se o PSG não levar a sério essa partida, vai sofrer para ganhar o Flamengo, porque o Flamengo vai querer dar a vida em campo. O Flamengo está chegando para esse duelo extremamente focado, preparado. Se o Flamengo repetir o que conseguiu fazer na Copa do Mundo de Clubes contra o Chelsea, por exemplo, que eu acho que foi uma das melhores partidas do Flamengo nos últimos anos, do século, porque o Flamengo jogou muita bola contra o Chelsea. Se o Flamengo repetir o que fez contra o Chelsea, tem boas chances de bater de frente com o PSG e sonhar com essa vitória. Eu brinquei aqui ontem de 70-30, de fato eu acho isso mesmo. Eu acho que a chance do Flamengo conseguir essa vitória é de 30%. Mas isso para mim já é uma boa causa, um bom motivo. Porque em outros momentos, ou até mesmo antes da Copa do Mundo de Clubes, eu botaria, 10% para o Flamengo, 90% para o PSG. E assim, eu acho que o Flamengo não tem que mudar a sua forma de jogar. Jogou assim a temporada inteira. Você não pode virar para os jogadores no último jogo do ano e falar assim, vamos jogar totalmente diferente. Não, acho que você tem que manter suas convicções, sabendo que você não pode errar. Por exemplo, o jogo contra o Bayern, eu acho que é um bom exemplo. Não pelo adversário, porque são equipes totalmente diferentes, mas naquele jogo o Flamengo errou demais. E esse tipo de jogo tem que ser erro zero, do primeiro segundo ao último segundo, concentração no nível altíssimo, porque qualquer bobeada que você der para o PSG será mortal. Você concorda com isso, Pedrosa? Essa questão de você não mudar o seu jeito de jogar para encontrar uma equipe tão poderosa quanto o PSG, que é uma equipe que é atual campeão da Champions, né? Por isso até tá na final do Mundial. Eu concordo que você não pode mudar a diretriz do que você fez o ano inteiro, porque o Flamengo treinou de uma forma, ele teve o estímulo de uma forma. Se você não se reconhecer dentro dessa partida, você tá mais longe da vitória. Então, uma coisa é você ser adaptável, que eu acho que o Flamengo do Felipe Luiz é. O
Flamengo do Felipe Luiz já passou por algumas situações dentro da temporada que mostraram que esse Flamengo sabe jogar com a bola, sabe jogar com um a menos. Se tiver que jogar jogo para poder comer grama, já jogou o jogo para poder comer grama. Eu lembro até na Libertadores, contra o Racing, contra o Estudiantes. Enfim, é uma equipe completamente adaptável. Concordo muito com o Vene quando ele fala assim, o Flamengo hoje ele está muito preparado para o que aconteceu. Por quê? Se você for lembrar até em 2019, o Flamengo teve a chance de empatar o jogo nos pés do Lincoln. Hoje, se o banco do Flamengo colaborar, essa chance vai cair no pé do Pedro. Será que o Pedro vai perder o gol que o Lincoln perdeu? Eu acho que não. Então, assim, até nisso o Flamengo tá mais preparado. No elenco, a gente sempre fala aqui, 2019, tudo mais, ano absurdo. Talvez o time titular seja até melhor do que o desse ano. Vocês lembram em 2019 o que aconteceu? O Jorge Jesus ele foi obrigado a tirar os dois principais jogadores do meio de campo, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Questão física. Pela questão física. O Flamengo já chega no o Al Hilal, foi antes? Foi Al Hilal, isso. Ele já chega no jogo do Al Hilal, já chega derretendo, né, E tendo que fisicamente. virar o jogo na ocasião. E muito se fala que o Jorge Jesus chega na metade do ano e tem aquela questão da intensidade, que na minha opinião foi algo que mudou o nosso olhar em relação ao nosso futebol brasileiro na década. E aí o futebol é assim. E aí, pessoal, vocês acham que o Flamengo ele tem 50-50 de chances aí de vencer esse Mundial de Clubes? Vocês também estão confiantes aí no Flamengo? Qual a sua expectativa para essa final, hein? Amanhã, uma hora dessa, praticamente, já estamos encaminhando para saber quem será o campeão e tomara que seja o Mengão, né? E vocês, o que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Gente, a cada década vai mudando. E esse time do Flamengo foi um time que mudou essa é a nossa concepção, então, mas essa intensidade, essa questão física. E aí chegou ali em final de dezembro, o Flamengo já estava derretendo fisicamente. Esse ano tá diferente, né? E eu acho que é uma questão muito importante também, o Flamengo ter tantos jogadores experimentados, testados a nível europeu. Perfeito. Rossi não, mas o Rossi é um goleiraço pra mim. Lateral direita, Varela, joga na seleção uruguaia. Aí o Danilo, que eu acho que tem que ser o titular, tá? Com todo respeito ao Léo Ortiz, é um jogadoraço, mas o Danilo, ele olha para um Dembélé da vida, por exemplo, e ele fala assim, o Dembélé. Porque ele já enfrentou o Messi, porque ele já Quem enfrentou foi o Cristiano titular no jogo Ronaldo. contra o Chelsea? Danilo. Danilo. Então, isso tem que entrar, isso entra em campo, E tem cara. gols importantes nos últimos jogos, né? Isso entra em campo. Alexandre é a mesma coisa. O Léo Pereira tá vivendo uma fase maravilhosa. Ele não entra nessa questão de ter enfrentado o nível europeu, mas ele é muito bom jogador. Pulgar, seleção chilena. Jorginho nem se fala, terceiro melhor do mundo. Arrascaeta, já jogou Copa do Mundo. Lá na frente, Bruno Henrique, pouca gente se lembra, mas já jogou no Wolfsburg. Já jogou contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. E foi bem, inclusive. Além de Samuel Lino, que há pouco tempo estava no Atlético de Madrid. E na direita, a gente pode pensar em quem vai jogar. Mas o Luiz Araújo é campeão francês com o Lille. Inclusive, enfrentando o próprio PSG. É uma coisa que já aconteceu. Entre outros jogadores que eu poderia ficar aqui. Everton Cebolinha, o próprio Pedro, Saúl. É muita gente já experimentada. E isso, para mim, diminui a distância para o PSG. O que não quer dizer que não tem que respeitar muito o PSG, que é uma equipe, que é uma máquina de futebol. Cara, o meio, aí vocês vão poder ver amanhã o que vai acontecer. Vitinha, João Neves e Fabian Ruiz. Fabian Ruiz, pra mim, foi o melhor jogador da Eurocopa. A última Eurocopa que teve. O Vitinho, se não o melhor, um dos melhores meias do planeta. O João Neves é outro jogador extremamente absurdo. Aí o Nuno Mendes, que é o lateral esquerdo, absurdo também. A dupla de zaga vai ser a titular, Marquinhos e Pátio. Hakimi tá fora, vai jogar o Zaire Emery, que é um jogador de meio campo, improvisado. Aí o Flamengo pode explorar aquilo ali, porque é um jogador fraco defensivamente. Tem deficiências nesse quesito. É muito bom jogador, mas defensivamente é fraco e vai estar improvisado. O Flamengo tem que explorar muito esse lado do Zaire Emery. E lá na frente, aí complica também, que é o Kvaratskhelia, que vai ter um duelo com o Varela, com o Nuno Mendes também apoiando ali o tempo inteiro. O Dembélé, lá na frente, que provavelmente hoje vai ser eleito o melhor do mundo, tem o The Best. E na direita pode ser o Doué, que é muito bom jogador, ou o Barcola, que também é outro atleta. Então assim, o Flamengo, como o Vene disse, tem que fazer o jogo perfeito. Porque aqui no futebol brasileiro, se o Flamengo perde 10 bolas no meio campo e nunca toma gol, se perder 10 bolas no meio campo PSG, vai tomar gol. Esquece. É certo, vai tomar gol. Por exemplo, no jogo contra o Pirâmides ele teve uma chance. É isso aí. No primeiro tempo. É isso aí. Por que teve essa chance? Porque o Flamengo perdeu o nível de concentração. É isso Achou aí. que o primeiro tempo já foi, acabou. Aí eles tiveram uma chance. O Pirâmides não soube aproveitar. Se tivesse aproveitado, talvez a história poderia ter sido diferente. O jogo muda. Contra o PSG, eles não vão perder uma oportunidade
oportunidade como essa. E assim como o Bayern não perdeu as oportunidades que teve. Sim. E o próprio Luiz Araújo, que estava fazendo uma grande partida contra o Bayern, ele foi um jogador que errou. E por isso que ele pode chegar numa entrevista coletiva e falar: a gente não pode errar da forma que erramos, porque ele sabe que ele errou. E se você errar desse jeito contra uma equipe desse nível, já era, vai ser mortal. Agora, o Flamengo da Copa do Mundo de Clubes, eu acho que isso até valoriza mais os títulos do Flamengo na temporada. Porque o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes era totalmente diferente. Tinha o Gerson, que era titular, tinha o Wesley, que era titular, o Jorginho tinha acabado de chegar, a gente não sabia como que o Jorginho ia render, o Pulgar ficou esse tempo fora e agora que ele volta. Então, assim, é um Flamengo diferente e valoriza ainda mais os títulos do Flamengo, porque o Flamengo soube continuar a boa fase, se dar bem, mesmo fazendo mudanças importantes na equipe titular. E eu tô com o Pedrosa, Danilo tem que ser titular nesse jogo, com todo respeito ao Léo Ortiz, que é um baita zagueiro, nível seleção, mas a experiência conta muito nessas Conta horas. muito. E o Danilo tá vivendo uma grande fase, uma fase artilheira. Ai, vocês são tão inteligentes. Obrigado. Eu fico tão orgulhosa de vocês. Nem precisei falar. Eu não precisei ainda falar hoje. Por quê? Porque vocês estão aí, conversando, dando informação. Estudando. Ai, tenho muito orgulho de você. Não é E vai só ser uma sentar aqui, grande não, final. e sair falando. Aliás, gente. como é que vai ser o Estuda. programa amanhã, que eu não sei também? Por quê? O jogo é que horas amanhã? 2 da tarde, pô. O pré-jogo é aqui. Eu pensei que o jogo era meio-dia, mané. Por quê? Não sei, eu tava na cabeça com isso, que o jogo era meio-dia. Não, 2 horas. Excelente, então o pré-jogo é aqui, avisa aí, hein? 2 horas, pré-jogo é aqui. Avisa aí que o Vamos pré-jogo é botar aqui. aqui. 4 horas da tarde, se tudo der certo. O campo, nosso campinho, Rio de Janeiro eles acaba. vão Valeu, fazer... Parrinho. Eles vão fazer análise, o Pedrosa vai falar do PSG também, É. né? Isso Tem aí. um monte de jogador Eu desconhecido. vou falar todos os pontos fortes do pé. Pessoal, rapidinho aqui. Vocês acham que se o Flamengo conseguir aniquilar ali o meio de campo do time do PSG, vocês acham que praticamente o Flamengo fica com a mão na taça? Vocês acham que a estratégia do Felipe Luiz, ele tem que ser ali, cravar ali, amenizar o meio de campo, não deixar o meio de campo do PSG jogar? Ou vocês acham que tem alguma outra alternativa aí para que o Flamengo seja campeão desse Mundial? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham, hein? Deixa aqui nos comentários. PSG. O Vamos fraco eu vou deixar pra depois. Agora, o Alexandre, a gente falou, contra o Chelsea, ele foi reserva. Foi o Ayrton Lucas que Não foi titular. deveria. Na ocasião, o Felipe Luiz fez isso. Vamos colocar aqui na tela o Marte com retrospecto entre o Flamengo e o PSG, lembrando que os outros jogos foram amistosos e essa é a primeira partida oficial entre os clubes. Em 75, no amistoso, o Flamengo ganhou de 2-0. Em 79, 3-1 para o PSG. E em 91, o torneio de Paris, 1-1. E aí devia ser alguma disputa ali de... Não sei Porque é torneio, pô. É mas... mata-mata. Torneio geralmente é mata-mata. O Vasco, por exemplo, foi campeão do torneio de Paris em cima do Real Madrid do Puskás. É mata-mata. E era um PSG diferente, né, gente? Hoje o PSG é milionário porque Milionário. pertence outra parada. E o PSG é um clube jovem, né? Ele não é nem centenário, não Mas é tem isso? brasileiros que se deram bem lá, né? Ronaldinho Gaúcho, Raí. Muitos. Não, sim, mas aí esses são os confrontos, Quem lembrando foi o que são zagueiro só brasileiro que jogou Ricardo lá? Rocha. Ricardo Rocha. Ricardo Rocha não, Ricardo Gomes. Ricardo Gomes. Isso. amistosos. Ceará jogou lá, Nenê Ceará. jogou lá, Neymar. Ah, o Nenê, realmente. Nenê jogou lá, Nenê é ídolo. O Nenê No é PSG. ídolo. Campeão francês. Venece, é que eu não queria Mas se eu botar o meu retrospecto com o PSG, eu só ganho. Tá rindo, Venê? Que ódio! Que é isso? Deixa eu fazer uma pergunta pro Pedrosa, que eu tô em dúvida. Pedrosa. Adorei esse retrospecto. Eu confesso que eu não sabia. Obrigado, produção. Deixa eu te pegar só um minutinho. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto que a minha vitória no meio do ano, que foi o único momento que eu fui feliz no ano todinho, tem outro. Né? O quanto que essa vitória ajudou eles a acharem que eles conseguem também? Eu gosto de olhar o copo meio cheio, né? A vitória do Botafogo fez o PSG parar de menosprezar os clubes brasileiros. Então, a partir do momento que o Botafogo ganhou do PSG, eles falaram assim, opa, os clubes brasileiros são fortes. Então, o PSG hoje vai ter que entrar o quê? Amanhã, né? Firme. Vai ter que entrar firme, ligado, porque tem a memória do Botafogo, que inclusive foi muito elogiado pelo Luiz Henrique na coletiva. Oi. Legal, o Chelsea ganhou de quem na Copa do Mundo de Clubes na final? PSG. E o Flamengo ganhou de quem? Chelsea. Toma! Cara. Só não vê quem não Só- quer. Não, então eu vou falar aqui, só não vê quem não quer. Quem ganhou a Libertadores? Flamengo. Flamengo. Não, do ano passado. Não, Mundial, Copa do
aí. Gente. Agora estamos no museu? Você tá falando da Copa Aqui do é Mundo, Diego. Ele não tá falando da Fernanda Copa do Mundo Maia, de nossa clubes? historiadora. Aí, bota o áudio, o audiobook. Bota o audiobook aí. Gente, vocês são insuportáveis. Retira tudo aquele negócio que eu tava falando bem de vocês. Olha aqui, garoto. Eu tô falando da Copa do Mundo de Clubes. Você falou do Chelsea aí com o PSG. Esse ano. A Copa do Mundo de Clubes. Quem que ganhou a Champions? Quem ganhou a Champions? É. PSG. E quem ganhou a Libertadores depois veio a Copa do Mundo. Botafogo. E aí encontrou o Botafogo, ganhou a Libertadores, Isso. com o PSG ganhou a Champions. Quem Isso. ganhou? Botafogo. Então quem é o campeão mundial? Botafogo. Isso é uma questão. Faz sentido. Aí na minha vez não tem troféu. Na Faz minha vez não sentido. tem negócio, entendeu? Era isso que eu estava falando. Retira os elogios que eu fiz pros dois. Você e não sabia vem amanhã. que o programa de mais audiência no YouTube que a gente já fez na história foi o programa que o Botafogo foi eliminado? Foi pro Cruzeiro. Não foi? Não, foi o LDU. Ah, foi da LDU, porque Não, aquele dia do tem Cruzeiro quase foi 100 mil sensacional. visualizações esse Que programa. vocês ficaram botando respirador em mim? Isso. Que momento. Idiotas. Que momento. Sério. Mas, assim- sério, ainda fico achando que são meus amigos. E nem dá pra gente falar assim, Felipe Luiz, pega a dica com o Botafogo. Porque eu não vejo o Flamengo jogar da maneira que o Botafogo Não joga, jogou. Não ih, vai jogar. esquece. Você pode dar um pouco a bola pro adversário. Por exemplo, o Flamengo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro fez isso no segundo Mas tempo. isso é uma questão também, porque o Botafogo é capaz de fazer isso, É porque isso, o pô. Renato Paiva montou aquela estratégia ali para um time que ele estava ciente de que ele tinha que fazer aquilo ali. O Flamengo não fez isso a temporada inteira. Como é que você vai virar essa chave e falar assim, Flamengo joga dessa maneira agora? Por isso que eu falo, eu vi a entrevista do Danilo hoje no treino. Ele falou, a gente não pode esquecer de quem nós somos. A gente não pode mudar a nossa maneira de jogar, porque se a gente muda a nossa maneira de jogar, cara, vai ficar difícil Como? mesmo. De um dia pro outro, como é que você vai botar na cabeça os jogadores para jogarem de uma maneira totalmente como. diferente? Não faz o menor sentido. Nem os jogadores vão se sentir confortáveis. Nem os jogadores. Bota aqui na tela os números do Felipe Luiz e do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, gente, é o treinador do PSG. Na temporada, a gente vai comparar esses números. O Felipe Luiz tem 88 jogos e o Luiz Henrique tem 80 jogos. Aí tem 57 vitórias, 21 empates. E aí, pessoal, olha só o aproveitamento desses dois treinadores, né? Lógico, são campeonatos diferentes, mas os aproveitamentos aí estão muito bons, hein? Estão excelentes. Vocês acham que esses aproveitamentos entram em campo lá? Ou vocês acham que o Felipe Luiz vai dar um nó tático aí no treinador, que agora também, agora fugiu a memória o nome do treinador, né? É Luiz Henrique. Vocês acham que o Felipe Luiz vai dar um nó tático no Luiz Henrique? Qual a sua opinião? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Para o Felipe Luiz e 12 para o Luiz Henrique e 10 derrotas para o Felipe Luiz, 11 derrotas para o Luiz Henrique, 5 títulos para cada um. Cara, é muito parecido, né? 76% de aproveitamento para o Luiz Henrique e 72% de aproveitamento para o Felipe Luiz. Lembrando que esse recorte, na verdade, caiu para os empates da distância de jogos, né, que eles têm. Um tem 88, um tem 80. E elas ficaram ali no nível do empate e foi isso que deixou o Felipe Luiz com um aproveitamento um pouquinho menor. Mas bem parecido os duelos, né, ô Pedrosa? Cara, dois técnicos, assim, colossais, cara. Cada um no seu contexto, cada um na sua proposta. O Luiz Henrique, ele não só revolucionou o que aconteceu com o PSG na temporada passada, mas o Luiz Henrique já tinha feito isso no Barcelona. Claro que ele contou com a ajuda luxuosa de um trio MSN, de Iniesta, de Xavi, de Busquets, entre tantos outros. Mas ele é um técnico que ele veio para ser disruptivo. Ele é um cara que gosta de controlar tudo o que acontece dentro do jogo. E eu vejo muitas semelhanças com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz também gosta de controlar. Ele também gosta das suas peças bem posicionadas, mas isso não quer dizer que eles vão ficar só naquela posição. Não é um jogo posicional fixo, é um jogo posicional que você tem troca de função. Toda hora vocês vão ver o Vitinha descendo para ser zagueiro, o Nuno Mendes virando ponta, o Felipe Luiz pode não fazer isso tanto no Flamengo, mas você vê uma movimentação intensa de jogadores como o próprio Samuel Lino, o Arrascaeta hoje joga um pouco mais próximo. São formatos diferentes, mas de dois treinadores que são de altíssimo nível, da primeira prateleira. O Felipe Luiz aqui na América do Sul e o Luiz Henrique lá, que inclusive foi elogiado, porque o Luiz Henrique conhece muito o Felipe Luiz, porque jogou diversas vezes contra o Atlético de Madrid. Então, assim, são dois caras que se conhecem. Inclusive, acho que teve uma expulsão do Felipe Luiz na época de jogador que ele discutiu com o Luiz Henrique Ele foi em campo.
Foi Teve no Messi. isso, né? Não foi isso? Bateu no Messi. Ele. E olha, Quem bateu no Messi? Felipe Luiz bateu no Messi. Ih, ferrou, Venê. E Ele óbvio- lembrou aí, agora ele vai ficar nervoso. por isso que ele não gosta de Felipe Luiz. Né? Não, eu adoro o Felipe Luiz. Mas assim, proporcionalmente falando, claro, cada um num clube europeu, outro num clube sul-americano. O Luiz Henrique, ele mostrou, quando ele chega ao PSG, que não é qualquer treinador que consegue ter o sucesso que ele tem, porque Verdade. vários passaram e não conseguiram Sim. conquistar a Champions League, que era o sonho do PSG. O Felipe Luiz, a mesma coisa no Flamengo. Quem era o treinador anterior ao Felipe Luiz? O Tite, que foi treinador da seleção brasileira nas 2 últimas Copas, ou seja, um baita treinador, a gente não precisa ficar elogiando, mas não conseguiu ter sucesso no Flamengo. Inclusive, um dos problemas do Tite foi, não consigo jogar sem o Pedro, não sei o que fazer sem o Pedro. O Felipe Luiz não, ele soube lidar com a situação de não ter o Pedro, e muito bem. Discutiu com o Pedro, Exatamente. lavou roupa suja com o Exatamente. Pedro e aprendeu a jogar E fez sem o a Pedro. bola Ele não só entrar- não jogou sem E o fez a Pedro. bola entrar sem o Pedro, É. o seu principal centroavante. Então, óbvio, dentro das suas proporções, são 2 treinadores que mostraram que não basta ter um elenco, Coletivo. você tem que saber utilizar esse elenco. E sabe- outra, traçando um paralelo, o Luiz Henrique abriu mão do Mbappé. É isso, pô. Ele abriu mão do Mbappé. Tem um vídeo muito conhecido, muito viral, que o Luiz Henrique tava O fazendo. Felipe Luiz cita esse vídeo. Tá fazendo Ele a pré-eleição com o Mbappé e ele fala: Você gosta do Michael Jordan, né? Aí o Mbappé, gosto. O Michael Jordan é o Michael Jordan não só pelo talento dele, mas ele era o cara que mais trabalhava, ele liderava, ele corria pelos companheiros, ele era o que mais treinava. Você quer ser o Michael Jordan? Você sempre vai ser um bom jogador, tá? Você sempre vai ser o melhor, você sempre vai ser top, porque você é top. Mas se você quiser ser desse tamanho, você tem que ajudar o time, você tem que correr pelo time. E o discurso do Felipe Luiz em relação ao Pedro é a mesma coisa. O Pedro é craque, o Pedro é um excelente jogador, mas se ele não tiver a postura necessária que o futebol mundial pede hoje, ele não vai jogar. Ele Nessa não vai jogar. coletiva ele cita O esse Mbappé exemplo. teve? Não teve. Não. O que aconteceu? Rala. O que aconteceu no ano seguinte? PSG campeão da Champions. Inclusive no Real Madrid parece que o Mbappé tá nem aí, continua com a mesma postura. Porque no Real Madrid é outra parada, né? É outra parada. Lá ele pode ser o Mbappé que ele quer ser. Olha Cara, aí, mas isso é muito impressionante. o Luiz 72%. Araújo falou, o Venê até citou aqui enquanto falava essa fala do Luiz Araújo. Ele falou à imprensa o desafio desse jogo, Rodolfo. A gente não vai mudar a nossa forma de jogar. Claro que sabemos que temos que ter um pouco mais de atenção, porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Então vamos entrar da mesma forma que a gente jogou, mas com um pouco mais de inteligência na defesa. Não podemos errar. E tenho certeza que faremos um grande jogo e, se Deus abençoar, sair com essa vitória, que é o sonho de toda a nação. Muito bem, tá aí o Luiz Araújo, Venê Casagrande. Pois é, e eu concordo com tudo que ele falou, inclusive o Felipe Luiz também concorda, porque eu vi a entrevista coletiva do Felipe Luiz mais cedo, ele mencionou isso, dizendo que o Luiz Araújo estava certo. Eu acho que o Flamengo não tem que mudar sua postura, já disse aqui anteriormente, tem que continuar com sua postura, óbvio, eventualmente, durante a partida ali, você entender que você precisa ter uma postura um pouco... E aí, pessoal, vocês concordam com tudo que o Venê falou aí? Qual a sua opinião? Você tem alguma divergência ali do que foi falado aí do Venê até esse momento? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, hein? Vamos voltar aqui pro nosso vídeo. Diferente, se adaptar. Ser uma metamorfose ambulante durante os 90 minutos. Porque não adianta, você está enfrentando a melhor equipe do futebol atualmente. Então você tem que saber lidar com a situação. Agora, jogar, entre aspas, na retranca e saindo num contra-ataque, como muita gente pede e sonha em ver o Flamengo jogar contra o PSG, não acredito nisso. Muito pelo contrário, Felipe Luiz nunca atuou dessa maneira. Não vai ser agora que ele vai mudar a postura dele, muito pelo contrário. Com certeza os jogadores já tiveram essa conversa com o Felipe Luiz, que querem manter essa postura mais ofensiva. Mas eu acho que a grande briga do Flamengo com o PSG é quem vai ter mais a bola, porque o PSG também gosta de ter a bola. E aí essa vai ser a briga ali no meio de campo, e se você tiver oportunidade, tem que botar a bola na rede. O grande problema do Flamengo nessa temporada foi muitas oportunidades e não conseguia botar a bola na rede. Nessa partida tem que aproveitar, porque vai fazer diferença com certeza. E olha só esse detalhe, Pedrosa, vamos colocar aqui na tela os 5 jogadores que já enfrentaram o PSG ao longo da carreira. Os meninos aqui durante os comentários já citaram assim de forma en passant, mas a gente vai colocar aqui, o Luiz Araújo, inclusive, é o que mais enfrentou o PSG, porque ele jogou no Lille, Jogou né? no Lille. O Lille também é da foi França, campeão o francês. PSG é da França também, então acaba que também se encontram muito em torneios nacionais. Luiz Araújo tem 3 vitórias e 6 derrotas, o Danilo 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Alexandro, 1 vitória e 3 derrotas. O Jorginho, 1 vitória e 1 derrota. E o Samuel Lino, 1 vitória e 1 derrota.
A gente está trazendo aí, vocês já falaram muito sobre isso, ô Pedrosa, em relação isso aqui é muito importante. Muito. Você ter jogadores que já encontraram aquele adversário. Como no seu trabalho, você vai fazer uma coisa que você já fez uma outra vez, facilita bastante, Total. porque aquilo já te entra num lugar de serenidade, de experiência. O Flamengo não pode olhar para o PSG assim. O Flamengo tem que olhar para o PSG assim. E você ter jogadores dessa maneira fazem com que o jogo não seja só tático e técnico, mas mental. Então isso faz toda a diferença. O Luiz Araújo, o Danilo, o Alexandre, o Jorginho. Mas como eu falei aqui, além desses jogadores, o Samuelino também, você tem outros atletas dentro da equipe do Flamengo que jogam em suas seleções, que já jogaram Copa do Mundo. Então quando você tira esse peso, a gente teve aqui o Carlos Germano e o Tartar falando, como é que fica a cabeça para esse momento aí? Não, dá um frio na barriga mesmo. Sim. E a gente tá falando do Carlos Germano, do Tartar, campeão brasileiro, Carlos Germano campeão de tudo. Então assim, cara, o frio na barriga, ele nunca vai passar. Mas você tem que encarar de igual para igual, porque o Flamengo não pode perder também esse jogo mental. Então esses jogadores são muito importantes para isso. Ontem eu vi a entrevista coletiva do Alexandre e teve uma frase que me chamou muita atenção numa das perguntas lá. Ele falou assim, é um jogo histórico para o Flamengo, mas é um jogo como qualquer outro para muita gente que está aqui no Flamengo atualmente. O que ele está querendo dizer? Ele não está desvalorizando a partida. Só que para esses jogadores se tornou normal encarar o PSG. Foi isso que ele quis dizer. Então assim, não vai ter o nervosismo, não vai ter, caramba, eu estou enfrentando tal jogador e ficar olhando assim, sabe, com cara de espantado. Você não pode ter essa postura. Pelo contrário, você quer entrar com faca nos dentes. Você não pode entrar com a postura, meu Deus, estou encarando o meu ídolo. Não tem que entrar assim. Pelo contrário, tem que entrar com muita fome de vencer. E para esses atletas aí, de fato, é uma partida normal contra o PSG. E olha agora, Pedrosa. E dois aí já foram campeões, né, mundiais. O Jorginho, Alexandre também, né? O Jorginho, não, Danilo. Alexandre eu confesso que eu não lembro, mas não. Danilo e Jorginho com certeza. Inclusive o Jorginho foi campeão pelo Chelsea em cima do Palmeiras. Em 2021. A produção vai conferir quais são os jogadores que já ganharam o Mundial de Danilo e Jorginho, com certeza. que com hoje certeza. estão no Flamengo. Desses aqui que Danilo estão pelo aqui. Real Madrid, né? Danilo pelo Real Madrid e Jorginho Pelo Chelsea. pelo Chelsea. E também o Flamengo, né, Vini? Flamengo é maior que o PSG, velho? Eu não tinha que tirar essa moral, Bom, não, mas eu tô vamos lá, tirando. vamos lá. No Mundial é? Não, no mundo, no planeta, Terra. A camisa? Pô, claro que é, cara. Também acho. É muito, mas é O muito. Flamengo é maior que o PSG. Pô, que isso, O cara. Flamengo não é melhor que o PSG, mas É maior, pô. É maior. Eu também acho. Eu só queria maior. cutucar ele Eu pra ver sei. o que ele ia falar. É maior. Danilo- Você é campeão, Pedro. Olha aí, Eu tô Danilo- acreditando, eu não queria, cara. Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Eu não queria, cara. Tem que Danilo, acreditar. quem que você falou, Fernando? Fiquei curioso Saúl e agora. Jorginho. Já ganharam o Mundial. Saúl também? Sim. Boa. Saúl pelo Chelsea, É provavelmente. verdade. Foi pelo Real Madrid, gente? Chelsea. Foi por quem? Vai, fala aí, pode falar. O Danilo pelo Real Madrid. Danilo Aí- Real Madrid. O Real Madrid 2016, o Saúl, é isso? Saúl? É? Tem certeza, Não. gente? Ele checa. Confesso que eu não sabia dessa. Checa de novo, tá? Vamos Sabe mudar quem de já jogou no assunto, Real é melhor Madrid? mudar de assunto. Varela. Eu sei. Começou É melhor mudar de bom assunto. tempo. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que amanhã vai enfrentar aí o time do PSG nessa final de Mundial de Clubes, né? A gente sabe da dificuldade que é um jogo como esse, mas o Flamengo vencendo, sendo campeão, entra pra história e é aquilo. A festa, o Rio de Janeiro vai parar, o Brasil vai parar, porque a gente sempre que pede para comentar aqui a cidade e o estado, a gente vê torcedores do Flamengo de todo lugar deste mundo, tá? Pessoal de Bruxelas, pessoal de Portugal, pessoal dos Estados Unidos, pessoal da Bélgica também comentando aqui. Então, a gente vê que tem flamenguista em todo lugar desse mundo, mas principalmente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai parar, vai ser pequeno aquele Rio de Janeiro para a grande massa, né, flamenguista que vai fazer uma festa excepcional. Então, estamos confiantes, estamos acreditando, mas assim, tem que saber jogar, tem que saber a estratégia certa, porque enfrentar um time sul-americano cansado já, final de temporada, enfrentar um time europeu em início, meio de temporada, a gente sabe da dificuldade que é, mas esse time do Flamengo tem total chance. A gente já viu esse Flamengo um pouco, aquele Flamengo lá contra o Liverpool, então esse Flamengo está muito mais preparado, muito mais forte, muito mais encaixado, e eu acredito que se o PSG der vacilo, o Flamengo vai sim trazer esse troféu para casa mais uma vez. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual a sua opinião? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis, até a próxima. Fui!